O presidente russo, Vladimir Putin, criticou os Estados Unidos por tentarem pôr termo ao tratado sobre as forças nucleares de alcance intermediário, falando na cidade de Balazika, perto de Moscou, em uma reunião anual do Conselho do Ministério da Defesa russo, na sexta-feira. O Tratado INF, assinado entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, estabelece controle entre os dois países sobre mísseis intermediários, chamado de forças nucleares de alcance intermediário. Esse tratado de tempos em tempos é refeito com uma nova validade. O último foi em 2014, e o próximo será em 2021. A questão está nas especulações que os russos dizem, que os Estados Unidos estão forçando os russos a assinarem novos modelos de tratados com base nos interesses americanos. Os Estados Unidos está definindo de impor novas sanções contra a Rússia sobre suposta violação do tratado, INF, forças nucleares de alcance intermediário. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos irá introduzir medida punitiva contra empresas russas, que fornecem tecnologia para ajudar a desenvolver uma nova arma. No dia 8 de dezembro, o anúncio feito pelo Departamento de Estado foi o primeiro de seu tipo, pela administração do presidente Donald Trump. A decisão é tomada depois de uma análise longa realizada pelo Conselho de Segurança Nacional, e tornado público antes de uma reunião da Comissão Especial de Verificação, o organismo encarregado da execução do tratado, para reunir com as autoridades americanas e russas e especialistas. As reuniões passadas, que era para discutir questões controversas, não conseguiram alcançar resultados. O míssil em questão é o chamado Novator 9M729, SSC-8. Washington alega que o míssil já foi implantado em pelo menos 2 regiões da Rússia. Além das novas sanções, o Departamento de Defesa começará a pesquisa e desenvolvimento de um novo míssil de cruzeiro nuclear. As contas de 2018, a política de defesa fiscal, está autorizando $58 milhões para desenvolver um novo míssil de cruzeiro INF. Ainda mais provocativamente, no mesmo orçamento, o Congresso já dirigiu o Departamento de Defesa para informar sobre o custo para converter sistemas de mísseis existentes, como o míssil defesa interceptor SM-3, atualmente implantado na Romênia, em sistemas nucleares de médio alcance. Esta é uma validação de preocupação da Rússia de que os sistemas de defesa de mísseis baseados em terra que está sendo implantado na Europa pode ser usado para mísseis ofensivos de alcance intermediário. Os Estados Unidos primeiro, por volta de 2014, acusaram formalmente a Rússia de desenvolver um míssil, em violação do INF, e têm repetido as acusações várias vezes desde então. No início deste ano, Washington disse que o míssil estava operacional e que tinha sido implantado. Moscou negou as acusações como infundadas e insistiu que está comprometido com o pacto INF. A Rússia disse em 9 de dezembro, foi totalmente comprometidos com o acordo, na época da Guerra Fria. Moscou tem a sua própria lista de queixas sobre o incumprimento dos Estados Unidos. A lista inclui os drones que podem proporcionar munições em intervalos entre 500 e 5.500 km, e mísseis-alvo utilizados para balístico de defesa para míssil testes, BMD, que tem um alcance superior aos limites impostos pelo tratado e pode ser potencialmente armados. Drones dos Estados Unidos são mísseis de cruzeiro, porque eles caem dentro da definição de mísseis de cruzeiro. A especial preocupação da Rússia é o uso de MK-41 VLS lançador, como um elemento do sistema de defesa de mísseis, operacional na Romênia, e para ser implantado na Polônia no próximo ano. Uma versão transmitida por navio é projetado para disparar ambos os mísseis de cruzeiro, o Tomahawk e SM-3 interceptadores. Ele dá a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro de médio alcance da terra, dos Estados Unidos. O tratado proíbe a implantação na Europa de ação intermediária, de lançadores capacidade terrestre. É importante notar que alguns funcionários eleitos nos Estados Unidos estão preparando o palco para a retirada do tratado. Em julho, o senador Tom Cotton, que é membro do Comitê de Serviços Armados, disse que os Estados Unidos devem contornar o tratado. Em seu discurso no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, o senador pediu ao governo para transferir tecnologias de mísseis norte-americanos para os aliados, em particular na Polônia, para ajudar a desenvolver os seus próprios mísseis de médio alcance. Se o atual tratado for rasgado, as perspectivas de um tratado estratégico de armas ofensivas após o novo START, expira em 2021, torna-se turva. O INF,
e o novo START são os únicos tratados de controle de armas restantes em vigor para limitar os Estados Unidos e as forças nucleares da Rússia. Sem eles, uma corrida armamentista torna-se inevitável. Em vez de se envolver em trocas fúteis de acusações, as partes devem trabalhar em conjunto com medidas adicionais de verificação para eliminar suspeitas mútuas. Este é um ato de intimidação e pressão absoluta, inaceitável para Moscou, e o Departamento do Estado está ciente disso. A reação da Rússia é bastante previsível. Na reunião de Valdai Club, de outubro de 2017, o presidente russo, Vladimir Putin disse: se alguém deseja retirar do tratado, por exemplo, os nossos parceiros americanos, nossa resposta seria imediata e recíproca. O uso de ultimatos é uma linguagem errada para falar com Moscou e Washington, sabe-se bem disso. Em seguida, a imposição de sanções não é senão um ato de provocação, perseguindo o objetivo de transferir a culpa à Rússia por algo que os Estados Unidos querem ser feito: esvaziar o tratado. A retirada unilateral não seria apoiada internacionalmente, e Washington terá de enfrentar problemas com aliados. Mas se os Estados Unidos conseguiram criar uma imagem de vítima, o que tem que fazer algo sobre os planos de nefasto da Rússia, ele iria comer o bolo e tê-lo. Este é um pote chamado chaleira preta da política. Caso contrário, o anúncio de sanções não precede as conversações.